Olá caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos, cá estou eu para mais uma análise, dicas e avaliações dos heróis que vão saindo no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar um bocadinho sobre o novo herói da fantasia elemental que está a decorrer neste preciso momento, que porventura começou hoje, e então temos aqui o novo herói relativo a esse evento, de nome Andredge, entre a vida e a morte. Este herói de cor azul, elemento de gelo, graficamente muito bonito, esta figura fantasmagórica, aqui com a lua como pano de fundo. Ele de poder possui 829 de poder bastante elevado, na linha do poder aí dos heróis com poder mais elevado. É claro que, como eu digo sempre, este é o poder base, ou seja, nível 80, sem absolutamente emblemas, nem evolução absolutamente nenhuma. Depois, com os emblemas e as evoluções, este poder irá ser ainda aumentado. Ele é da classe Patrulheiro, Perseguidor Sombrio, subclasse número 1. Ele, como estava a dizer, ele pertence aqui aos heróis da fantasia elemental e, como tal, tem aqui a sua família, de nome Ressonância Elemental. Ou seja, para cada aliado que tiver o mesmo elemento que este herói, uma runa desse elemento será substituída por uma gema ressonante a cada turno. Ou seja, por cada herói que estiver na equipa com este símbolo, irá então aparecer uma chamada gema ressonante que é criada na cor desse herói. No caso deste herói, como ele é azul, irá ser criada na pedra azul. E o que é que essas gemas ressonantes fazem? Elas irão causar 20 pontos de dano a um inimigo aleatório em cada turno até que sejam combinadas. Portanto, neste caso, elas irão lançar um raiozinho que atingirão um inimigo aleatório e causarão 20 pontos de dano em cada turno. Depois diz assim, gemas ressonantes só podem ser geradas nas pedras normais que tenham o mesmo elemento que o herói. Foi o que eu vos estive a dizer. Elas só podem ser criadas por este herói nas pedras azuis porque ele é de elemento azul. Diz depois assim, cada elemento só pode ter um máximo de 5 gemas ressonantes no mesmo tempo, ou seja, só podem criar até 5 gemas ressonantes ao mesmo tempo no tabuleiro. Ele possui aqui um passivo que diz assim, reforço de tropas, e então esta habilidade passiva tem duas melhorias diferentes. É assinada de forma diferente dependendo do herói estar ao lado do atacante ou do lado do defensor. Eu já por inúmeras vezes expliquei o que é o lado atacante ou o lado defensor. E então diz assim, a habilidade passiva, quando o herói está do lado atacante, as tropas deste herói irão causar 50% de dano adicional a todos os seus inimigos do elemento contrário. Ou seja, do elemento contrário, neste caso, como ele é azul, o elemento contrário será o vermelho, e então as tropas deste herói irão causar 50% de dano suplementar nos heróis vermelhos. Isto se estiver no lado atacante. Se estiver no lado passivo, ou seja, no lado defensivo, este herói sofre 10% menos de dano dos seus inimigos do elemento contrário. Neste caso, o elemento contrário depois será o verde. Portanto, se estiver no lado passivo, ou seja, no lado defensivo, o elemento contrário é o verde e irão causar menos 10% de dano neste herói. Se for no lado atacante, as pedras irão aumentar o dano no herói do elemento contrário, que neste caso será o vermelho. Portanto, está aqui, digamos, também um excelente herói, por exemplo, para titãs vermelhos, porque as pedras é que irão dar o dano e neste caso irá ser aumentado em 50% o dano. Ele de ataque possui 781 de ataque, 751 de defesa, 1386 de saúde, ou seja, o seu ataque bastante mais forte que a sua defesa, o que faz dele um herói atacante. Vamos lá ver a sua habilidade especial, chama-se Canto da Morte. Ele é de carregamento rápido, como vocês estão aqui a verificar. E o que é que ele faz? Causa 180% de dano ao alvo aleatório. Portanto, ele ataca só um alvo, causando 180% de dano. Este efeito será desencadeado uma vez por cada pedra azul no tabuleiro, até ao limite de 10 vezes. Ou seja, por cada pedra que existir azul no tabuleiro, ele irá dar dano de 180% num alvo. Ou seja, irá depois ser aumentado se existirem duas pedras, exato, passa a, digamos, a dobrar isso até ao máximo 10 vezes, ou seja, quanto mais pedras azuis existirem no tabuleiro, até o máximo de 10,
ele irá aumentar o seu dano, o que será bastante bom. Se existirem então muitas pedras, irá dar um dano, digamos, devastador. Se não existirem, só causa 180%, que é um dano, digamos, muito baixo. Mas é claro que depois, com a multiplicação que pode existir, se existirem pedras azuis, será um dano muito forte. Se porventura até existirem 10 pedras azuis no tabuleiro, será um dano absurdo que ele irá causar. Depois diz assim: todos os aliados recebem 38% de chance de se esquivar habilidades especiais por 3 turnos. Existe esta possibilidade de se esquivarem os ataques dos heróis adversários em 38% durante esses 3 turnos. O invocador, que é ele, né, ganha mais 66% contra habilidades especiais por 3 turnos. Ou seja, neste caso ele também irá proteger-se, autoproteger-se, digamos, com um aumento de defesa de 66% de defesa contra habilidades especiais vindas dos heróis adversários. Estamos aqui perante um excelente herói, como eu vos disse. É um herói muito bom, sem dúvida, que vocês devem emblemar na parte atacante, porque ele é um herói de ataque. Claro, também temos que saber jogar com ele. Ou seja, este pormenor de quanto mais pedras azuis existirem no tabuleiro, maior será o dano que ele irá realizar. Portanto, não esqueçam este pormenor, porque se não tiverem absolutamente pedras nenhuma, o dano será muito baixo. Mas se existirem pedras no tabuleiro azuis, ele irá ser duplicado, triplicado, quadriplicado, por aí fora, até 10 vezes o seu valor. Portanto, não esquecer este pormenor. Quanto mais pedras existirem no tabuleiro azuis, maior será o dano que ele irá causar nos adversários. Portanto, eu de 0 a 10, eu dou um 8 a este herói. Como eu vos disse, a emblemagem convém ser aqui na parte atacante, seguir tudo o que é espadinhas na grelha de talentos, apanhar todas as espadas para que ele ainda fique mais forte no seu ataque. Quanto à colocação na equipa, neste caso, pode atuar nos cantos da vossa equipa, tanto à esquerda como à direita, não tem absolutamente diferença. No caso aqui deste herói, pode atuar tanto à esquerda como à direita na vossa equipa, mas convém ser no canto para ele ficar mais protegido aí, digamos, das pedras adversárias quando joga no modo passivo. Portanto, fica aqui este apontamentozinho, espero que tenham gostado e que, claro que, se vocês o conseguirem, os meus parabéns, porque é difícil, muito difícil, conseguir os heróis que nós queremos. Portanto, estamos aqui perante mais um excelente herói de ataque, para vocês terem aí na vossa equipa e usufruírem aqui das habilidades do Andrés. Até uma próxima, se Deus quiser. Peço-me com a amizade desde sempre. Um abraço aqui da parte do boss e, claro, votos de bom jogo.